amigos do canal Detetives Vascaínos, estou de volta por aqui nesse sábado de boas novas para a torcida do Vasco, viu? A contratação de impacto que estará chegando por aí na próxima semana, o francês Dimitri Payet, figura de renome internacional, astro de uma das gerações mais promissoras da França, acertou com o Vasco e, claro, não poderia deixar de vir aqui para a gente detalhar um pouco mais sobre essa contratação e debater, né, o que se vislumbra daqui para frente. Antes da gente prosseguir, peço vocês aí bastante like nesse vídeo, compartilhamento e tudo que puder ser possível para fazer esse trabalho crescer e aumentar ainda mais o número de inscritos, beleza? Trabalho de qualidade que precisa ser mais reconhecido, viu? Então, vamos em frente. Bom, galera, depois de uma busca incessante, muitas negativas, sondagens aqui e ali, eis que o Vasco finalmente acertou com o camisa 10 e de peso, como era a promessa e a vontade desde o início. O francês Dimitri Payet, de 36 anos, contratação de impacto, tem tudo para dar uma encorpada legal no time treinado pelo Ramon Dias. A situação tomou um grande rumo, né, de ontem para hoje, desde que o Paulo Brax informou para os colegas de imprensa lá no CT Moacir Barbosa, após a coletiva do Rossi, que estaria próximo de um cara enorme. E não foi fácil. Desde que deixou o Olympique de Marseille em julho, o Payet foi alvo, né, de importantes ofertas, como da Turquia e da Arábia Saudita. O futebol árabe, por sinal, foi talvez a proposta que mais bateu de frente com a do Vasco. A equipe árabe em questão teria sinalizado com uma proposta na casa dos 6 milhões de euros, algo em torno de 32 milhões de reais por 2 anos de contrato. E por ter feito caixa com venda de jogadores e devido à liberação da 777 em investir em reforços nessa janela, né, o Vasco resolveu contra-atacar e procurou assinar com uma alta oferta para um jogador de envergadura. Aquele cara que poderia ser a alavanca que o time precisava no Brasileirão. Tentou inicialmente o Lanzini, depois aí vem o Vieto e alguns outros, e após muitas negativas, até pela fase ruim que o time atravessa, onde era a lanterna do Brasileirão até então, isso meio que afugentou esses atletas aí, né, de renome que acabaram declinando do convite. O Brax resolveu então ir por tudo ou nada, né, com jogadores que estavam livres, sem vínculos com clubes, né, desde a última janela. O objetivo era uma aposta ousada, porque dentro do clube, né, há um entendimento de que uma nova queda para a Série B, ainda mais depois do clube ter virado SAF, seria catastrófico. Então, algo precisava ser feito. E isso justifica, né, esse alto investimento que o clube está fazendo aí pelo Payet. A informação que chegou até nós da imprensa é que o Vasco teria oferecido algo em torno de R$1 milhão pelo jogador, e esse salário seria acrescido aí, né, ao longo do contrato, através de metas que o jogador poderia atingir. E com isso aumentaria ainda mais os valores contratuais. Sem dúvida alguma, pelo que se comenta nos bastidores, um dos maiores salários aí pagos pelo Vasco até hoje. Claro, se juntar tudo que foi prometido, né? O Payet, a princípio, assinou um pré-acordo, ou seja, um pré-contrato, até porque para que tudo se torne oficial, precisa antes passar pelos exames médicos e outras partes burocráticas, né, até chegar ao Brasil. Mas está tudo certo e me arrisco a dizer que a situação já estava praticamente sacramentada desde ontem. Senão o Brax, meus amigos, não daria aquele mole, né, de contar para os jornalistas que estava se aproximando de um nome de peso, até porque ele sabe que o nome seria vazado a qualquer momento por qualquer um de nós, né, que trabalham aí com informação. E aconteceu. E ainda um pouco sobre esses bastidores, né, os indícios eram claros também, desde ontem à noite, né, e hoje durante o dia, porque eu tentei contato com o empresário do jogador, o Jacques Olivier Auguste, que é o representante oficial dele, né, que não respondia os meus questionamentos sobre as tratativas e optava pelo silêncio. Ele lia, mas preferia não falar nada, mostrando claramente que a situação não poderia ser divulgada e que estaria próxima. Tentei também falar, hoje inclusive com o Túlio de Mello, que é o empresário do Rossi, e que foi quem intermediou essa contratação, e a mesma coisa acontecia, né? Ele lia a mensagem, não me retornava aos meus chamados. A gente que trabalha com isso, né, sabe que essa, na maioria das vezes, é a senha, né, para dizer que está rolando algo e que a situação está próxima mesmo. E foi o que aconteceu. A notícia dada pelo colega italiano, o jornalista Fabrício Romano, do acerto com o Payet, era o que faltava. E se confirmou aí
no início da noite. O Payet agora está organizando tudo para chegar ao Rio aí na próxima semana. Há uma previsão aí que meados dessa próxima semana ele esteja chegando por aqui e poderia se apresentar, né, para ser oficializado pelo clube. A torcida do Vasco está eufórica, pois não esperava, né, receber uma contratação europeia desse porte, desse nível, que é o Payet, e provavelmente vai rolar aí uma era o Payet, hein? Tô imaginando, é o que se comenta nas redes sociais aí. Lembrando que o Payet fez quase toda a sua carreira no futebol francês. Passou pelo Nantes, Saint-Étienne, Lille, Olympique de Marseille e na Inglaterra foi companheiro do Lanzini no West Ham. Ele ficou por 7 temporadas no Marselha, né, onde se tornou ídolo por lá, né? Nas suas 2 passagens, ele teve 326 partidas, 78 gols e 95 assistências. Para ser mais preciso, o clube francês queria sua continuidade, mas para que fizesse parte da comissão técnica, assim como o Vasco quis com o Nenê, né? Só que o jogador queria continuar no campo, pois achava que ainda tinha lenha para queimar. A mesma história do Nenê, que acabou indo para o Juventude. Como tem uma história no Marselha, né, ele preferiu não aceitar nenhuma oferta local, né, nenhuma oferta francesa. E aí ficou entre a Arábia e o Vasco. Mas o Vasco acabou sendo aí o clube que mais seduziu, mais conseguiu convencer o jogador. Meus amigos, e sobre o jogador, tecnicamente, é indiscutível. Tem talento, boa condução de bola, boa visão, boa pisada na área, forte nas bolas paradas. Tem tudo aí para contribuir, né, com esse Vasco, para ser o diferencial da equipe comandada pelo Ramon Dias. A gente só fica na expectativa em relação à parte física, né? O futebol brasileiro é uma outra escola, competitiva por sinal, muita. O jogador tem seus 36 anos e se cuidar, focar dentro das 4 linhas, chegar aqui com esse espírito de vencedor, tem tudo para oferecer ao Vasco um grande upgrade. Inclusive eu estou apurando aí sobre sua situação física junto a alguns colegas lá da França. Em breve eu pretendo aí, se eu conseguir, informar por aqui para atualizar vocês. Mas foi uma baita contratação do Vasco, a gente tem que reconhecer, né? Fugindo até do lugar comum, né? E aqui no Vasco ele vai encontrar alguns jogadores com quem jogou contra, lá no futebol francês, né? O caso do Léo Jardim, o goleiro, né? O zagueiro Robson Bambu. Bom, mas é isso. O que eu apurei de bastidores sobre a chegada do Payet de ontem para hoje está aí. Agora eu deixo esse espaço para vocês, né? Para que você que torce pro Vasco, assim como eu, para comentar como está vendo aí essa vinda do Dimitri Payet, está levando fé que o francês vai ser um diferencial dessa equipe do Ramon Dias nesse segundo turno do Brasileirão. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Hoje é sábado, já está tarde aí, dia da gente espairecer um pouco a mente, passear com a família, desfrutar um pouco do lazer. Amanhã é dia dos pais. A você, papai, assim como eu, né, que assiste aos meus vídeos, um grande dia ao lado dos seus respectivos filhos e filhas. E muita saúde aí nessa caminhada. Eu também farei o mesmo aqui com o meu. Bom, tô indo nessa. A gente se vê em breve no canal. Saudações vascaínas e até mais.